Queridos irmãos, estejamos todos em perfeita paz espiritual. Que possamos, neste momento, deixar tudo aquilo que nos envolve cotidianamente, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nos deixa distraídos, que consome o nosso tempo, tudo deixando por 30 minutos, fazendo com que a profilaxia do nosso encontro hoje se faça de forma eficaz. Nós trabalharemos todo o nosso campo psicossomático, o nosso campo físico, e para isso nós precisamos de atenção plena, de focar em nós aquilo que nós queremos buscar, apreender, sentir. E esta é a nossa oportunidade. Vibremos de um modo a acalmar a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções. E vamos abrindo então, em nome de Jesus, da corrente espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, os trabalhos deste encontro. Muita paz a todos. Queridos irmãos, hoje é um dia muito especial. Nós falaremos sobre o pensamento. O que seria este pensamento? Nós temos, no momento em que paramos, não necessariamente nós paramos a nossa mente, o nosso pensar. Então, o pensamento, ele está em nós como uma forma natural. Nós não percebemos muitas vezes aquilo que estamos emitindo enquanto ondas eletromagnéticas. E aí fica bem interessante. Por quê? Nós podemos perguntar: o que é mais fácil? É mudar uma crença ou mudar um comportamento? Isso faz parte do nosso exercício de hoje. Então, neste momento, eu penso. E esse pensar está em você? Está na sua forma de ver as coisas? Está naquilo que você sente? E no momento que você sente, você transfere e transforma. E nesse transformar, dá-se a materialização. Tudo seguindo uma ordem. Então, nós podemos dizer que o nosso corpo físico, o nosso duplo etérico e o nosso perispírito, ou seja,
Nós temos um corpo que é físico, esse nós conhecemos, vemos, sentimos. E temos um duplo etérico, que é onde está a comunicação, onde o perispírito, que é o nosso corpo energético, que vai passando estas informações vindas do nosso espírito, passa como uma informação. Então, o duplo etérico, ele vai trabalhar do físico para duplo etérico, perispírito e mente, ou seja, espírito, e o contrário se dá igual. O espírito, a mente, passa para o perispírito, perispírito passa para o duplo etérico, e o duplo etérico passa essa informação, então, para o nosso corpo físico. E é isso que vai acontecendo conosco, de forma que nós vamos trabalhando como um organismo, como um sistema. O organismo por quê? Porque está tão bem organizado que tudo vai trabalhando de uma forma sistemática. Nós não precisamos pensar para respirar, nós não precisamos. Nós automaticamente respiramos, sentimos, pensamos e vamos percebendo. Então, o que isso tem a ver para nós enquanto médiums, enquanto pessoas? E o que é ser médium e o que é ser pessoa dentro da premissa do pensamento? Entendendo que tudo é energia, que o nosso planeta ele tem um campo que envolve tudo, e no seu centro tem esta energia. Essa energia tem o nome de energia telúrica, ou seja, ela vem do âmago da Terra, da profundidade da Terra, com seus lençóis freáticos, com toda essa energia, vem e vai transformando tudo aquilo que nós temos acima do solo como energia magnética elétrica. Bem, então, se isto acontece, e podemos dar um exemplo que, bem nos idos tempos, esta energia telúrica, ela era tão importante e ela era tão levada a sério que as pessoas que iam trabalhar nos campos, viver nos campos, naquelas grandes fazendas, elas colocavam os animais dentro desta área, e onde esses animais deitavam para dormir, onde eles se reuniam, ali era construída as casas. Significava que aquele ponto, aquela área demarcada por esses animais, tinha uma boa energia. E isso seria a tradução de saúde, de bem-estar, de segurança. Então, nós vamos nessa condição de espíritos e de seres humanos, importando sempre saber que no nosso corpo físico se dá muito parecido. Por quê? Porque nós temos no nosso corpo físico os neurônios. E esses neurônios, eles se comunicam entre si, que são as sinapses, ora elétrica, ora magnética, conforme nós dissemos, dependendo do corpo físico passa a informação, dependendo do espírito passa essa informação.
como passamos essas informações através das sinapses, eles não precisam se tocar exatamente, mas eles passam. E como é elétrico, ele automaticamente ele nos invade. Ele não vai passando como se nós colocássemos um dedo numa tomada e vai então passando aquela eletricidade, aquele choque. Não, não é assim. É como um choque realmente. Ele pega o todo. Então, esta influência, ela vai se fazendo representar na nossa mensagem. Como que eu passo isso para as pessoas? Como que eu influencio? Como eu sou influenciada? Então, nós temos que entender bem uma premissa que se faz super importante. Nós podemos sentir que é diferente de termos uma emoção. Quando nós vamos, por exemplo, fazer uma oração, à noite, principalmente, quando nós vamos dormir, nós dizemos, vamos fazer uma oração. E aí começamos a fazer a prece, de repente, do Pai Nosso. E advém naquele momento uma lembrança, ou seja, uma percepção do nosso trabalho, daquilo que nós fizemos durante o dia. E esta lembrança, essa influência que nos invade por um processo bem automático, faz com que nós sigamos com esta informação. E deixamos, neste momento, a prece, o relaxamento, a importância dessa integridade de sentimento, de vontade, fazendo com que automaticamente nós saiamos de onde estamos e vamos para uma outra seara, para uma outra forma de entendimento e não nos atemos que nos faltou a perseverança daquilo que realmente, o que eu estava fazendo, o que eu estava buscando através da prece, porque neste momento eu saí. Quando eu saio, nós temos um anjo de guarda, um espírito protetor, um espírito simpático, amigo, aquele que cuida de nós e que também tem todos os seus planos em conjunto conosco. E aí nós pensamos, por que ele não atuou naquele momento? Porque ele respeita a nossa individualidade, a nossa vontade. Mas a mesma coisa não se dá com o obsessor, por exemplo, com as influências, principalmente essas influências mais negativas, onde faz com que nós trabalhemos muito de forma improvisada por falta da disciplina, daquele discernimento de pensar, eu vou fazer uma prece nesse momento, o que eu estou fazendo? É ter aquela presença que nós comentamos no início. Então, nesse momento que tudo isso vai transcorrendo, nós vamos perguntar, será que eu estou sentindo realmente em mim aquilo que eu estou me propondo? Porque o pensamento, ele, se não for uma forma mais organizada, mais detalhada, mais cuidada, nós vamos ficando à revelia das influenciações. Essas influências poderá ser pelo simples motivo, eu não reconheço em mim a minha indisciplina, não reconheço que aquele pensamento não necessariamente é meu,
Mas, na verdade, por viver no improviso, eu vou alterando a minha rota, o meu caminho, as minhas companhias. Mas cabe a quem a responsabilidade? A responsabilidade cabe àquele que delega às pessoas ou a outrem, aos espíritos, principalmente, os que estão à nossa volta e se familiarizam conosco pela nossa vibração, pela nossa própria influência. Porque se nós somos influenciados, nós também influenciamos. Isso é natural por ser eletromagnético. Então, quando nós vamos buscar, por exemplo, no pensamento, nós vamos colocar, a pessoa pensa o que essa mente está ditando, dizendo, nos passando. Se nós não prestamos atenção, o nosso pensamento vai oscilando. E a mediunidade, que trata de ciência, de religião e filosofia, ela nos faz parar para entender. O que eu estou fazendo é o que eu estou pensando fazer? O que quer dizer isso que está acontecendo na minha vida agora? E a ciência, ela vem me colocando. Se você sabe que essas coisas que você está fazendo não está dando certo, por algum motivo, você vai até lá, não deu certo, você sabe que, de repente, determinada alimentação não faz bem para você, mas você ingere. O que está acontecendo? Que você sabe, mas não faz. E a religião, ela vai me perguntar assim, por que você busca lá fora o que você já tem dentro? O que você espera que o outro lhe dê se você já tem todas essas possibilidades? Todo esse manancial está já com você. Porque neste momento, quando nós vamos fazendo essas reflexões, nós vamos falando com o Deus que há em nós. Por quê? Porque Ele colocou na nossa consciência as suas leis. Então, nós sabemos. Nós precisamos somente silenciar um pouco, identificar que o que eu estou buscando são potencialidades que precisam ser analisadas com bom senso, com a tranquilidade de quem sabe o que está fazendo. Quando nós entramos, por exemplo, na doutrina espírita, que nós começamos a estudar mediunidade, a primeira coisa que nós ficamos conhecendo é o conhece-te a ti mesmo. Por quê? Em função de tudo aquilo que advém exatamente do quanto que nós ganhamos quando nós nos percebemos, quando nós nos avaliamos, quando nós nos perguntamos, isso que eu estou fazendo, eu gostaria que o outro fizesse para mim? Isto que eu estou pensando é realmente aquilo que o outro pensa que é minha vontade? Ou seja, esse outro é o cônjuge, é o familiar, é os filhos, é a sociedade, é o nosso trabalho. Então, se nós entendemos mediunidade
e nós acreditamos em Deus, nós vamos saber que existe a lei do progresso, a lei de justiça. Nós sabemos o que representa a lei do retorno, a lei de amor. Tudo isso está nas obras básicas que a nossa doutrina professa em termos de autoconhecimento. E aí, nas adversidades, quando nós paramos para fazer a nossa prece ou simplesmente para pedir auxílio de alguma forma, em pensamento ou em palavras ditas, nós acreditamos que esses acontecimentos, eles estão acontecendo à revelia da vontade divina? Será que tudo isso que vem nos mostrando que é uma forma de atingirmos o progresso, as mudanças temporárias, que são mais obrigatórias, que são colocadas de forma que nós precisamos fazer sim deste modo, sempre vai resultar em mudanças. Mas quais mudanças? Na mudança eu penso, eu sinto e eu realizo. Passa a fazer mais sentido a minha parada, observando o quanto que tudo precisa fazer sentido dentro do meu sentimento. Nós deixamos o tenho que, eu tenho que fazer, eu tenho que, e se eu não fizer, e se eu não comprar, e se eu não for? Novamente isso nos coloca. Qual é o real sentimento que nós temos? Porque se tivermos apropriado com aquilo que é a nossa verdade, quando estamos de acordo com as leis que estão em nossa consciência, nós temos já a resposta desse divino em nós que vai falar: você não tem que nada, pense o que você quer fazer. Pense se isso vai te dar prazer, se vai te dar tranquilidade, se isso vai auxiliar o meio, o teu entorno, porque é só a partir daí que nós vamos abrindo nesse mar de ondas eletromagnéticas, a lei de probabilidade, a lei de progresso, a lei de justiça, e nós vamos nos apropriando cada vez mais do quanto que é importante termos o entendimento da presença de Deus na nossa vida, no outro. Porque se eu penso e eu chego a uma conclusão e respeito o meu sentimento, naturalmente o outro também tem o seu sentimento, também tem a sua razão. Ele poderá nem saber, pode estar a nível bem inconsciente, mas se nós sabemos e percebemos enquanto médiuns, enquanto pessoas, enquanto ser humano, nós vamos sim entendendo que ele sabe, e se ele sabe, o saber dele é o certo, porque é o certo dele. No momento que nós realizamos o nosso certo, o que nós entendemos ser o melhor,
e nós não cobramos do outro, o nosso exemplo vai modificando o meio e, por consequência, o outro. Então, nós vamos influenciando positivamente e somos influenciados positivamente. Uma das questões que a mediunidade traz e que nós pensamos, e muitas vezes de forma equivocada, é que nós temos um obsessor que nos impede ou que nos atrapalha, nos influenciando negativamente. Mas sempre que nós interferimos no livre-arbítrio do outro, daquele que coabita conosco, ou mesmo que convive conosco, nós somos os seus obsessores. E aí nós chamamos obsessão de encarnado para encarnado. Isso tudo vai se dar por meio de um pensamento, desta onda, deste campo magnético ao qual eu me envolvo, em qual eu estou mergulhada. Então, o que acontece? Nós temos uma questão que diz assim: como se reconhece um bom médium? E a resposta é bem interessante. O bom médium se reconhece pelo esforço que ele faz para dominar suas más tendências. O que seriam más tendências? Aquilo que eu sei e que eu já posso me responder. Eu faço o que eu já sei que no meu sentir não é certo. Eu professo uma fé e falo para as pessoas o que é a minha verdade, ou eu minto, ou eu iludo, ou eu engano. No momento que eu respondo para mim mesma, não, eu minto, eu iludo, sim, eu engano o outro, então eu vou procurar fazer com essa tendência natural que é minha, comece a se transformar. Ou seja, eu vou buscando na minha reforma íntima julgar menos, fazer menos trapalhadas, mentir menos, julgar pelas notícias, pelo que estão somente me dizendo que eu não sei. E aí eu passo a ser um bom espírita, ou seja, um bom médium, ou seja, uma boa pessoa. Eu não julgo, e como eu já sei que a prece é caminho e meio, eu posso, nesse momento, parar e pensar assim: como eu posso auxiliar essa pessoa nesse momento tão trágico, tão obscuro, tão complexo, de tanta dor? E aí eu me interiorizo e digo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e sempre. Assim, queridos irmãos, fizemos a nossa prece.
a prece pelos outros, a prece por nós mesmos. E localizamos o Deus que há em nós. E por termos a convicção da sua presença junto de nós, nós dizemos: que Jesus seja louvado e que assim seja.